Estamos online, deixa eu ver, go live, estamos online, estamos online, estamos online. Estamos começando mais uma live Papo Inquieto e hoje eu tenho um convidado aqui, um amigo, um cara incrível, um cara que eu admiro desde antes do teatro, um cara que eu via na televisão e de repente esse cara passou a fazer parte do meu círculo social, passei a trabalhar com esse cara que eu admirava, então para mim é um orgulho ter ele aqui, né? Além de grande profissional, é um amigo incrível, um cara que tem uma alegria imensa. Então, vou chamar aqui para conversar o meu amigo Eduardo Silva. Vou abrir as perguntas aqui para as pessoas. Quem quiser pode mandar pergunta à vontade e a gente vai conversando ao longo da live. Então, seja bem-vindo, grande Eduardo Silva. Muito bem. E aí, Ailton, querido, obrigado. Fiquei tão feliz quando você me convidou para participar. Falei, nossa, que alegria, né? Que alegria mesmo, principalmente você, que é um ator que eu também admiro muito, e desde a Turma do Gueto, e depois acompanhando as peças que você fez com o AC, com o Mariano, o Scava, dirigido pelo grande Marcos Caruso, né? Querido Marcos Caruso. E a gente sempre se encontrando nas peças, nas festas, depois a gente acabou não conseguindo trabalhar mais. Antes, a gente até rolou de fazer uma preparação de elenco, né, que eu indiquei você e o AC para fazer uma cena lá e tal, mas a gente sempre se cruza nessa coisa que a vida faz, né, a gente trabalha, depois se encontra de novo, depois não trabalha, às vezes não vê nunca mais a pessoa, é meio complicado essa vida nossa, mas o que importa é que o coração está sempre unido, né? Pois é. E estamos aqui, unidos sempre, né? Na vida e na arte. E online. Olha só, pessoal, vou então já mandar uma pergunta para o Edu, mas antes de mais nada, muito obrigado por quem está aqui, quem está passando, quem vai passar. E quem quiser e quem puder compartilhar essa live, eu agradeço. Assim a gente amplia a rede aí, tá bom? Tem um monte de gente aqui já mandando um salve, Edu. Carlos Paiando falando salve, professor. Creuza Borges dizendo oi, gente. Eliette Cigarilha, querida Eliette, maravilhosa, super, fãzaço da Eliette. Nosso brother aqui, Regis Silva, vamos mexer na Regis naftalina. trabalhou com a gente na Turma do Gueto, o Edu trabalhou com a gente. O Regis já está fazendo perguntas já. Segura aí, Regis. Vou mandar essa pergunta daqui a pouco. Tem muita gente aí. Silvia Naftalina, Fragoso. naftalina é demais. Naftalina. Meu, muita gente, Du. Acho que tem muita gente aqui que gosta de você, que te quer bem. Domingues, Zé Domingues, grande ator, grande escritor, Zé Roberto Domingues, querido também. Alan, eu falo que é o filho que eu queria ter, o Alan. É o filho que eu queria ter. Muito bem. Então, bora começar, Du? Vamos lá, então. Du, então, basicão, perguntas já começando por ela, né? Quando é que você começou a fazer teatro? Quando foi o início de tudo? Então, na verdade, eu comecei fazendo televisão. É assim, eu digo que eu comecei com 14 anos, porque dos 6 aos 14, eu não considero. Porque com 6 anos, eu sempre... Minha madrinha, eu fui adotado, né? Minha mãe é de Minas, ela veio para São Paulo, e aí ela, mãe solteira, com 16, 17 anos, com uma criança no colo, e aí o trabalho que se tinha nessa época para as negras, né, principalmente as pessoas de baixa renda, era serviço doméstico. Então ela foi trabalhar de doméstica na casa de uma senhora e a maior parte das pessoas não aceitava doméstica com criança, né? Mas aí minha madre, a patroa dela me viu, gostou, eu era gorduchinho de fazer furo na mão, né, de tão gorduchinho que eu era, e aí essa senhora me batizou e acabou me adotando, né? Ela é a mãe dela, que eu chamo de vó, minha madrinha e minha avó, que muita gente conhece na classe artística, minha madrinha. Ela lembrava a Lélia Abramo, sabe a Lélia Abramo? Italianona, matrona, matriarca, brava pra caramba. E aí, até os 6 anos, ela só me vestia de branco, era muito engraçado, parecia uma mosca no leite, assim, né? Gorduchinho e sempre vestido de branco, imagina.
Olha só a figura. Bonitinho, bonitinho. Olha só, então imagina. Aí estava passando na rua, um pessoal do Moacir Franco me viu e convidou para participar de um programa dele, que ele tinha um programa só com crianças. Eu comecei a participar, ele percebeu que eu cantava, porque minha madrinha cantava muito, minha mãe também cantava muito bem, eu sempre comecei a cantar, cantava, e eu participava dos quadros do Moacir Franco, sempre cantando com ele, e sempre ele me entrevistando. Com 6 anos de idade, ele nem sabia o que eu estava fazendo lá, né? Não tinha a mínima ideia, sei que eu gostava daquele negócio. Aí, tanto que isso foi em 1970, eu nasci em 64. Aí participou de um programa que chamava Roquete Pinto, que eu fiz tipo Pelé, com camisa 10, representando o Pelé, que foi o ano que o Brasil ganhou, um dos anos que o Brasil ganhou a Copa, né, 1970, e o pessoal me carregando como se fosse o Pelé. Eu estava feliz, né, alegre, não sabia o que fazer, o que era aquilo. Aí fiz uns filmes e deu a vontade, e me pintou aquela vontade, né, que eu sempre acho que assim, as pessoas nascem com um dom, e às vezes não querem desenvolver esse dom, né? Acho que Deus, não importa o nome, cada um dá um dom para cada um, e você desenvolve esses dons ou não, né? Mas me bateu essa vontade. E aí pintou um filme para fazer, e aí com 11 anos eu fiz uns comerciais, umas publicidades, e aí eu comecei a fazer teatro só depois de 2 anos que eu já estava fazendo novela. Aquela velha história, eu estava indo na feira, sem querer ir na feira, né, aquela história que está no destino, né, acho que de cada um. Minha madrinha não podia ir na feira, falou, vai na feira. Falei, ai, meu Deus, vai na feira. Aí, quando eu estou voltando da feira, eu encontrei com um cara que estava ganhando, na época, de mais bonito, no Silvio Santos, programa do Silvio Santos, chamava Antônio Fonzar. E aí, eu fui falar com ele. Com 2 cestas do lado. Falei assim, olha, eu tinha 14. Falei, com 6 anos eu fiz isso no Moacir Franco, com 11 anos eu fiz uns comerciais, eu quero fazer novela. Você me ajuda? Aí ele me olhou e falou assim, você tem mãe? Eu falei assim, tenho. Ele falou, toma meu cartão, fala pra tua mãe me ligar. Eu cheguei em casa eufórico, né? O Antônio Fonzara, encontrei com o Antônio Fonzara. Falei, imagina, você encontrou com o cara que tá há 200 semanas ganhando de mais bonito. Para com isso, você tá delirando, né? E aí ela ligou para ele e falou, é verdade que é você? Ele falou, sim, sim, sim. Aí ele deu um telefone de um lugar que estavam precisando, começaram a enrolar, minha madrinha, enrolar. Aí ele ligou em casa dizendo que no SBT não tinha ainda aqui em São Paulo SBT. O Silvio Santos só tinha no Rio e em algumas cidades no Brasil. Ele ligou em casa dizendo que estavam precisando de um menino negro para fazer uma novela, e se minha madrinha me deixava fazer teste. Aí eu fui, fiz o teste, passei, e peguei um papel super legal numa novela que não passou em São Paulo, e foi em 1978, e nessa novela era para ser uma série, acabou não seguindo a série, nós fizemos uns 60, 100 capítulos só, e nessa novela estava o Matheus Carriere, que já era conhecido na época, estava a Najara Tureta, era um super elenco, a Maria Aparecida Baster, Marta Volpiani, Antônio Fonzar estava nessa novela, Chica Lopes, que fazia minha mãe, ela fazia várias novelas na Tupi, tinha umas participações especiais do Sebastião Campos, Antônio Petrin, era uma novela muito legal, era no porão da casa, eram os meninos e as meninas, o clube da Luluzinho e do Bolinha, rivais, e que se juntavam para defender o casarão, que queriam que vendesse o casarão, que era uma mansão, para virar um condomínio residencial, um prédio. E era muito legal a história, né? E tinha um cachorro, os diretores ficavam loucos, porque imagina, né? O Davi Grimberg, que dirigia, Davi, que foi diretor do SBT há pouco tempo, ele acho que morreu, o Davi há uns 3, 4 anos, não foi? Quando estava fazendo novela lá no SBT, o Davi Grimberg estava na direção ainda, né? Davi. E imagina, louco, com 8, 9 crianças no estúdio e um cachorro. Coitado, me pirava da cabeça, né? Zona, e foi aí que eu comecei. Era uma zona, né? E aí foi aí que eu comecei. E eu me sinto muito grato até hoje para o Antônio Fonzar, porque imagina, né? Você vê um menino negro com 2 sacolas de feira do lado, abordar o teu carro, pedir para ser ator, e ele ligar na casa dessa pessoa e dar uma chance.
Então, até hoje eu sou grato para Antônio Fonzar, porque, assim, talvez eu conseguisse ser ator mais para frente, mas com certeza ele acabou abrindo as portas para mim. Aí eu tive contato com produção, eu tive contato com direção, tive contato com elenco, e daí para frente várias pessoas começaram a me indicar porque gostaram do meu trabalho, e várias pessoas começaram a me indicar para outros trabalhos, e aí eu não parei mais. Aí dos 14 anos para cá eu não parei mais, com 16 eu comecei a fazer teatro, com 18, 19 eu comecei a fazer cinema, e aí com 16 eu comecei a fazer teatro, já ganhei prêmio de ator revelação, Mambembe, 1980, e aí eu não parei mais. Legal, legal. Você sempre foi estudioso, assim, né? Eu lembro que eu fui na tua casa, você toca piano, tem livro pra caramba, inteligente, fala de tudo. Você sempre foi dedicado aos estudos, né? Na verdade, eu nunca fui muito dedicado aos estudos, não. Tinha uns amigos meus que estudavam antes, né? Estudavam antes. Eu sempre trabalhei sob pressão, sabe? Eu sempre trabalhei sob pressão. Os amigos meus, eles estudavam antes, tiravam 8, 9 na prova. Eu estudava em cima da hora, tirava 5, 6, sabe assim? Então, eu nunca fui muito estudioso, mas eu procurava... Tinha memória boa, né? Como bom ator, memória boa. Prestava atenção, prestava atenção nas aulas e depois acabava conseguindo me dar bem nos... Eu sempre tive muita facilidade para as áreas que muita gente tem dificuldade, que é exatas e biológicas. Para mim, humana sempre foi meio grego, assim, sabe? Então, exatas e bio sempre tive muita facilidade. Meu raciocínio sempre foi muito lógico para exatas e bio. Então, isso também facilitou muito, né? Muita gente tinha dificuldade, então eu acabava ajudando, explicando para os meus colegas todas as coisas de química, física, matemática, eu sempre tive muita facilidade para isso. Ô, Edu, a Angélica Maria está fazendo uma pergunta aqui que eu já ia entrar com ela. Então, já que ela fez, a pergunta dela é como a biologia entrou na sua vida, né? E a minha pergunta era em cima disso também. Que você também é professor de biologia. Então, como a biologia entrou na tua vida? Quanto tempo você ficou em sala de aula? E, assim, nesse tempo, você conseguia conciliar bem com o teatro, com a sua vida de ator? Então, eu comecei com 14. Quando eu tinha 18, 19 anos, que eu fui prestar o vestibular, eu vi muita gente que eu adorava ganhando tão mal quanto eu, que estava começando. Isso deu um nó na minha cabeça, porque eu trabalhava com tanta gente que eu curtia, e uma das maiores reclamações que os atores e as atrizes tinham é justamente da instabilidade, que hoje tem, aí você fica sem ter por um tempão. Aí você tem um contrato de 6, 8 meses, aí você fica 1 ano desempregado. E o tempo que você fica desempregado não dá para você se organizar, né? Isso é uma coisa que existia há 40 anos atrás, existe até hoje, né? Então, se hoje é complicado ser ator, imagina no começo dos anos 80. E a minha madrinha também, ela sempre falava muito isso para mim, assim, ela não queria atrapalhar minha carreira de ator, né? Porque com 6 anos eu fiz televisão, com 11 anos fiz publicidade, com 14 anos fiz novela, com 16 anos ganhei prêmio de teatro, e ela falava: vai estudar, que você não dá vida para ninguém, vai estudar outra coisa, vai estudar outra coisa, vai estudar outra coisa. Você não dá vida para ninguém, não dá vida para ninguém, vai estudar outra coisa. Eu cresci ouvindo isso, vai estudar outra coisa que você não dá vida para ninguém, vai estudar outra coisa que você não dá vida para ninguém. Eu cresci ouvindo isso. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, a vida inteira eu falei que eu queria fazer medicina. Só que se eu fizesse medicina, não daria para levar paralelo com ser ator, né? E como eu acabei de te falar, meu raciocínio sempre teve na área de exatas e biológicas, eu pensei em profissões que tivessem nessas áreas para eu estudar. Humanas, para mim, sempre foi grego. Todo mundo fala, ator vai estudar história, né? Sociologia, filosofia, né? Letras. Nunca entendi direito, nada. E aí eu comecei a perceber que aí eu comecei a surtar.
porque eu podia fazer um monte de coisa, né? Além de ser ator, mas que tinha que dar para levar paralelo. Eu comprei um livro acho que é um livro do Simonsen, que era o nome do autor, que era dessa grossura, com todas as profissões e todas as matérias que eram dadas nos anos todos da faculdade. Eu estava surtando. E aí eu comecei a perceber que tudo que eu gostava era na área de biológicas, tudo que eu gostava. Eu pensei muito em fazer psicologia, que depois de alguns anos eu prestei algumas vezes também. Pensei muito em fazer veterinária, porque eu gosto de bicho. Pensei muito em fazer educação física, que é uma coisa que eu sempre tive que fazer, como eu tenho tendência a engordar, então eu sempre precisei fazer atividade física. Um dos filmes que eu fiz foi o Quilombo, que eu faço o sucessor do Zumbi. Eu estava gordo, o Cacá Diegues pagou para eu fazer um treino para eu emagrecer. Eu sempre tive que ter atividade física, não só por questão de saúde, por questão de não engordar. Pensei muito em fazer odonto, botânica, zoologia. Eu sempre pensei em fazer tudo na área de biológicas. Eu resolvi fazer biologia pura. A Lu do ângulo. Ai, querida, trabalhamos junto, amigona, saudade da Lu. Querida, você é professora. Virgínia Rosa, a dona Zica do Cartola, maravilhosa. Um dos presentes que eu tive no Cartola foi conhecer o elenco todo, dentre eles a Virgínia, querida, carinhosa. Todo dia ela levava doce pra gente, todo dia levava doce. Ela fazia, cozinhava, levava coisa pra gente. A Virgínia, maravilhosa. E aí eu resolvi fazer biologia pura. Por quê? Porque eu estudando biologia, eu ia estudar Tiene, maravilhosa, só gente forte, né? Aí o que acontece? Estudando biologia, eu ia estudar tudo que eu gostaria, né? Porque biologia você tem a parte desde da molécula até o ecossistema, né? Então você estuda toda a parte de fisiologia, anatomia animal, humana, você estuda toda a parte de ecologia animal, vegetal, fisiologia vegetal, genética, citogenética, microbiologia. Então a biologia acaba englobando tudo que eu gostava, né? E biologia nem era moda na época. Nos anos 80, quem estudava? Ana Paula, estudamos junto no Caetano de Campos lá nos anos 70 e poucos. Mora lá no Nordeste, querida. Aí a gente, depois a biologia começou a ter um impulso muito grande, né? E começou a virar moda, justamente por todos os projetos biológicos que estão tendo importância até hoje. Projeto Genoma, clonagem, impacto ambiental, manipulação genética, né? Então, depois a biologia, biologia marinha, ecologia marinha. Então, na verdade, hoje a biologia tem um peso que nos anos 80 não tinha, né? Tanto que o sequenciamento dos ácidos nucleicos todos, para você poder achar as vacinas todas para os problemas que a gente está tendo, na verdade, tem que ter todo um estudo biológico para poder fazer isso, né? Então, eu fui fazer biologia justamente porque contemplava tudo que eu acabava gostando, entendeu? Então, eu ia estudar um pouco de cada uma das áreas que me interessava. E dava dinheiro? Eu tinha um fixo, né? Porque é isso que é o problema do ator, que não tem fixo, né? O problema do ator acaba sendo esse. Você fica 6 meses contratado, 8 meses, e depois vão te chamar depois de novo, depois de 2 anos. Esse é um problema. Né? Quando eu comecei ainda, Ailton, ainda você não ficava desempregado, porque em São Paulo tinham 9 horários de novela. Tinham 3 horários na Tupi, tinham 3 horários na Bandeirantes e 3 horários na Cultura. A Cultura fazia teleteatro, teleromance. A Bandeirantes fez várias novelas importantes, fez Cavalo Amarelo, fez Os Imigrantes. Eu fiz lá o Meu Pé de Laranja Lima, em 1980. A Tupi tinha 3 horários de novela, então você tinha 9 elencos em São Paulo. Hoje você tem 1. Hoje você tem 1 elenco. Rosa Maria, bióloga maravilhosa. Rosa sou eu de saia. Rosa sou eu de saia. Estudou no Caetano de Campos. É poderosíssima. Rosa, tudo que eu preciso de saber de biologia, eu pergunto para ela. Estudou no Caetano de Campos, estudou na USP, é negra, foi adotada pela madrinha. Sou eu de saia, a Rosa. A Rosa sou eu de saia. E aí, o que acontece? Hoje você tem um horário aqui em São Paulo. O núcleo de dramaturgia está no Rio de Janeiro, na Globo e na Record.
né? Aqui você tem um horário. A gente tinha 9, então você não ficava desempregado. Eu fiquei fazendo novela 7 anos, ininterruptamente. Caramba. Eu fiquei trabalhando em novela de 78 a 85, todos os anos. Então, quando uma emissora sabia que você tinha acabado o contrato, já te pegava. Já te pegava, então você não ficava desempregado. Aí o que aconteceu? A Tupi faliu. Eu peguei uma fase maravilhosa. Eu que estava começando, eu não ficava parado. Eu estava começando. Eu não parava de trabalhar. Eu fiz 78 novelas, 79 eu fiz novela, 80 eu fiz novela, 82 eu fiz teleromance, 84 eu fiz novela no SBT, que fiz um super papel, 85 também. Aí Tupi faliu, a Bandeirantes ficou só com o esporte, e a cultura ficou com o infantil, e parou com os teleromance, teleteatro. Aí todo mundo que era de São Paulo foi para o Rio, né? O elenco dos atores que são mais velhos, que tem mais idade que eu estou com 56, os atores que têm mais idade que eu, o peso era daqui de São Paulo. O Fagundes, o Tony Ramos, o Nissete Bruno, Laura Cardoso, Irene Ravache, a Glória, Tarcísio, a Regina Duarte. Então, assim, o grosso dos atores mais velhos, estou citando atores que moram em São Paulo. Então, na verdade, o que acontece? O que acontece? Ele foi pro Rio. Pelote, tinha que perder o foco, né? Como é que eu fui? Deixa pra lá. Aí foram todos pro Rio. E quem ficou em São Paulo acabou se virando com comercial, com publicidade, com teatro, sei lá o quê. Fica nesse gangorra de vai, vem, vai, vem, vai, vem. E justo em 85 eu comecei a dar aula. Então eu comecei a ter um salário fixo todo mês, porque eu dava aula em cursinho, dei aula 5 anos no Objetivo e 10 anos no Ângulo. E aí, teatro e televisão, toda a grana que pintasse ou não pintasse, tudo bem. Mas era difícil conciliar. Justamente, os meus amigos falavam assim, Edu, você não vai conseguir levar as duas profissões por muito tempo. Aí, o que eu fazia? Eu dava umas 20, 30 aulas por semana. Para eu não dar essas aulas distribuídas a semana toda, se eu desse 6 aulas por dia, eu não ia ter dia para poder gravar. Então, o que eu fazia? Eu dava aula segunda e terça o dia inteiro, das 7 da manhã às 11 da noite. Era desumano o que eu fazia comigo. Era desumano. Só que com 20, 30 anos você aguenta, né? Sim. E aí, o que eu fazia? Eu dava aula das 7 horas da manhã, das 7 da manhã às 11 da noite, de segunda e terça, e de quarta, quinta, sexta eu gravava durante o dia, fazia teatro à noite, de sábado e domingo fazia infantil à tarde e adulto à noite. Eu fiquei 16 anos assim, de 85 a 2001. E de 2001 para cá eu fiquei tô tentando só me sobreviver como ator. Tá difícil, aí o ano passado o Etapa me chamou, eu voltei a dar aula na Etapa, fiquei lá 6 meses e agora eu tô me oferecendo para dar aula online de biologia. Aula online. Tem que trabalhar, né? Hay que trabalhar, não? Hay que trabalhar. Tem um monte de gente aqui escrevendo. A Maísa Minervino lembrou de você do Meu Pé de Laranja Lima. Nossa, 1980. Trabalho no cinema, né? Não dá para eu ver a quantidade de pessoas que está na live, não, né? Aqui por essa plataforma, não. Tem 32 pessoas nesse exato momento. Só aparece para mim. No Facebook aparece para as pessoas. Aqui a gente tem gente hoje, gente que está na Itália, em Milão, o Eliel mandou um beijo para você. Tem gente aqui do México, tem Moçambique vendo a gente aqui em Maputo, tem Angola. Isso é muito importante, né, Ailton? Isso é muito importante. Como isso é importante? Nós somos, né? Nós somos. É importante. É o convidado que faz a live aquecer, né? A sorte é que preto não fica vermelho, né? A sorte é que preto não fica vermelho. Du, e já que você entrou nesse assunto, vamos polemizar então. Eu vi uma entrevista sua que você dizia o seguinte, que quando você era criança no Colégio Caetano de Campos, né, que você estudou,
tua mãe te levou para lá e a diretora disse que, como que é a frase? Até anotei aqui. Ela não te queria lá porque, cadê? Pessoas dessa cor trazem muitos problemas para a gente. Pessoas da tua raça, da tua cor, Essa cor traz muito traz muitos problema. problemas para a gente. Isso. E não sei se estou ouvindo um barulho, não sei se sou eu aqui, que pessoas da tua cor traziam muitos problemas para a gente, enfim. Então, eu queria que você falasse disso, desse momento, dessa frase horrorosa, e disso, o que reverberou depois na escola, né? Porque eu sei que você é um cara, né, que se destaca, e quero que você já dê um salto aí para falar do teatro negro, principalmente em São Paulo, do movimento negro, que eu sei que você está bem engajado, e do artista, mas do ator negro, do ator, da atriz, do artista negro no palco paulistano hoje, brasileiro, mas paulistano, né? Que é onde a gente está vivendo aqui, São Paulo. Fala um pouquinho disso tudo. Nossa, é muito assunto, né? Coisa. É que tudo se liga, né? É que o pensamento... É que tudo se liga, né? É o então, pensamento racista na verdade, até hoje, né? A frase dessa diretora poderia dar processo, né? Hoje. A minha madrinha, ela foi no colégio, que era um colégio modelo, né? Na época, o colégio, ensino estadual era muito, muito melhor que ensino particular, né? Nos anos 70. E aí ela chegou e eu não conseguia vaga, porque o Caetano de Campos era um colégio muito procurado, né? Era na Praça da República, que hoje é a Secretaria de Educação, né? Aquele prédio em E, né? Foi desocupado porque ia passar o metrô, né? A gente estudou lá até 77, aí iam montar o metrô, e aí tiraram a gente de lá. Uma parte foi para a Praça Roosevelt, e outra parte foi para um prédio novo na Pires da Mota, né? Eu fui para Pires da Mota. Em 70, 71, e a Liz, querida, eu conhecia a Liz e o Cláudio em Recife. Estava separado, porque eles ficavam me ouvindo por semanas, coitados. Aí Aí ela foi falar com a diretora da escola, falou assim, olha, eu sou funcionária pública, minha madrinha, né? Eu adoto esse menino, e aí eu não posso pagar a escola particular, eu moro aqui do lado, e tá difícil de eu conseguir vaga aqui no colégio, eu preciso que a senhora me ajude. Aí a diretora falou essa frase, né? Horrível, né? É que pessoas dessa cor trazem muitos problemas para a gente. Minha madrinha quase que arrebenta a secretaria, né? Minha madrinha sempre me defendeu muito. E aí, imagina se eu não estudei na escola, né? A diretora arrumou uma vaga para mim na hora. E aí eu comecei a fazer publicidade, comecei a fazer teatro, comecei a fazer novela tal, mas geralmente eu era o único negro na sala. Eu lembro que tinha eu e uma outra menina na sala. Era uma escola pública que não tinha negros, né? Não tinha negros. A Rosa pode até comprovar isso para mim, né? Se eu estou falando bobagem ou não. E aí, na formatura, né? Na formatura, eu fui ser orador da turma, né? Isso aconteceu em 70, 71, a formatura foi em 82. A minha madrinha queria tirar satisfação com a diretora que estava super velhinha, e nem, minha prima, Odila, e nem lembrava do que tinha falado. Falei, deixa para lá, né? Na verdade, esse é um problema super sério, porque, assim, nos anos 70, a escola pública era escola de nível, de qualidade, e não tinham negros. Hoje, escola particular, que são as que dão maior possibilidade, não tem negros. Então, nós, enquanto negros, estamos na defasagem, sempre, né? Sempre. Essa é uma coisa bem complicada. E aí, eu tenho uma palestra que eu dei na Tomiotac. A Rosa, que é essa minha amiga bióloga, que ela é coordenadora da biologia do universitário, e ela me convidou há 3 anos atrás para falar junto com ela sobre biologia e tal, e foi uma atividade que teve no
Banco Nacional de Paris. E a gente falando de biologia e racismo e tal. Né? Ela falando de biologia, eu falando sobre racismo. Aí, há 2 anos atrás, o Banco Nacional de Paris vendeu 6 assuntos de preconceito. A Rosa, a Maria, totalmente verdade. Acho que éramos os únicos negros no Caetano de Campos. Ela acabou de confirmar o que eu falei, tá vendo? Tá lendo aí? Ailton, tá lendo aí? Que a Rosa... Tô lendo. Aí a Lucimara me chamou o ano retrasado para eles fizeram o Banco Nacional de Paris ofereceu para a ABBI, Associação Brasileira de Bancos Internacionais, palestras falando sobre discriminação de gênero, homoafetiva, de transexualidade, de racismo, tal, e foi na Tomi Otaki. E eu fui fazer minha palestra falando sobre racismo. E eu vim trazendo os meus 40 anos de carreira, de 78 a 2018, mostrando cenas que nos anos 70 e 80 eu sempre fazia trombadinha, filho de empregada, sobrinho de empregada, eu fiz sobrinho da Neuza Borges, filho da Maria Helena Steiner, filho da Chica Lopes, escravo, trombadinha. Aí, no começo dos anos 90, começa a dar uma melhorada, né? Problemas também de relação interracial, que tinha novela que não queria bancar relação interracial entre eu e a menina branca, a minha personagem é a menina branca. Aí pintou problema, quase que não pego no Castelo, justamente por causa de ser politicamente correto, o Castelo Rá-Tim-Bum, então não queriam que o Bongo, que é o personagem que eu mais tive visibilidade na televisão, fosse serviçal. Como é que vou mostrar um negro como serviçal? Então vamos fazer o Bongo não ser empregado da pizzaria, vamos fazer o Bongo ser dono do filho do pizzaiolo, do dono da pizzaria. Não, mas preto não tem pizzaria. Bom, quase que eu não pego o personagem, né? Nossa, aliás, pouca gente sabe disso. Eu venho trazendo isso até os dias de hoje, que eu já faço um personagem nos médicos, fiz médico em 2, 3 séries, eu estou fazendo umas personagens legais, e eu acabo a palestra falando isso. Hoje, todas as novelas, você tem 6, 7, 8, 9, 10 personagens negros e negras, e com personagens que não são preconceituosos, coisa que não acontecia no final dos anos 70. Mas, se nós somos de 52% a 54% da população, eu ainda quero estar vivo para ver numa novela de 40 personagens 20 negros. Claro. Né? E acabou de ter uma novela, né, que se passava em Salvador, o Salvador é mais de 95% da população negra, e os negros não estavam em maioria na novela. É uma coisa que vem desde Tieta, Roque Santeiro, né? Tudo que se passa no Nordeste, os negros nem onde nós somos maioria, não nos colocam como maioria. Então, é complicado, né? É bem complicado. Bizarro, né? É complicado, é bizarro, até porque... e acaba não convencendo também a novela, né? Por exemplo, pega uma obra dessas, fala, cara, a história se passa na Bahia, só tem branco, né? Aí, hoje eles ainda colocam lá um ator negro empresário, né? Mas os outros, bandido ainda, é empregado, e não convence, não chega mais pra gente, não comunica mais, né? Tá diferente, né? Tá diferente. Uma vez eu até estava discutindo com uma amiga minha, ela pegou e falou assim, mas eu não sou obrigada a ficar mostrando a população negra em Salvador. Ela falou para mim, eu peguei e falei assim, tudo bem, então eu faço uma novela no Japão, não mostro nenhum japonês, tudo bem, né? Se eu quiser. É isso. Eu mostro só os pretos. Não sou obrigado. Não sou obrigado. Não sou obrigado. Então por que eu vou fazer novela no Japão? E aí a coisa que você perguntou dos movimentos negros, hoje tem um espaço grande, né, que vieram abrindo trincheira, né? Agora, o ano passado, partiu daqui desse planeta Dona Ruth de Souza, né, que vem abrindo trincheira há muitos anos, que é da geração da dona
Léa Garcia, que eu tive o prazer de trabalhar com ela o ano passado no filme do Joelzito Araújo, que eu faço um padre da Querupita, com a Ailton Graça, e o Wilson, e a Jéssica. Nossa, um elenco maravilhoso, Elisa Lucinda, o Wilson, a Chico, nossa, um elenco muito legal. E aí vem o povo, vem o pessoal da Zezé Mota, né? O pessoal que está vindo abrindo trincheira, até que nos últimos 15 anos tem vários grupos negros importantes em São Paulo. Quando eu conheci você na Turma do Gueto, eu conheci o Sidney, né? Que fazia irmão do Nil, né? Aí o Sidney pediu para eu dirigi-lo para entrar na EAD, eu dirigi, e aí ele entrou na EAD, e aí eu falo que ele é meu pupilo, né? Os que não passaram, que eu dirigi, eu não conto, só conto os que passaram, né? Os que não passaram, eu não conto. Aí eu falo assim, aí ele montou os Crespos, né? Que tem um trabalho maravilhoso, como eu sou fã dos trabalhos que eles fazem, entendeu? Muitos trabalhos fortes, contundentes, críticos. Ele e a Lucélia, que encabeçam os Crespos, estão de parabéns, assim, pelo trabalho que eles levam. Você tem o Coletivo Negro, você tem o Clariô, né, que a Naruna coordena, a Ana Luana e a Martinha. Então, você tem vários grupos agora que estão fazendo trabalhos, né, com negros ou grupos, e os trabalhos não são para negros, né, trabalhos são para todo mundo, né. E aí sempre vem aquele questionamento que as pessoas colocam. Um dos projetos que eu estou para dirigir, que eu estou querendo levar minha carreira mais para a direção agora, que eu quero até falar disso mais para frente, um dos projetos que eu estou para dirigir é um infantil com um elenco todo negro. E sempre quando você monta um elenco todo negro, que eu estava agora esse ano em cartaz com a Bertoleza, né, quando a gente montou o Cartola, né, em 2016, que a Virgínia estava aí assistindo a live, vem a pergunta, por que um elenco todo negro? Por que um elenco todo negro? Não é racismo ao contrário? Por que vai formar um elenco todo negro? Se você abrir o guia off, você tem 150 peças em cartaz. Para 147 peças que só tem ator branco, ninguém pergunta se não é preconceito. Não é engraçado isso? Pois é. Aí de 150 peças, você tem 3 elencos que são só de pretos? Ah, não, isso é racismo. Ao contrário. Isso não tá certo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É medo que a gente se una e que a gente incomode, né? Porque, na verdade, assim, era pra gente ter morrido. Depois de 400 anos, levando chibatada, trabalhando mais de 16 horas por dia, dormindo no cimento, comendo bobagem. Entendeu? O desemprego em massa que foi agora a comemoração do dia 13. Essa falácia. Era pra gente ter morrido. E a gente está aí representando em todos os níveis, cultural, esportivo, intelectual, altos acadêmicos na faculdade, altos representantes de inteligência negra nas artes, em todos os níveis. Nós estamos aí. Nossa, é preocupante, né? É preocupante. É preocupante. Então na verdade, assim, mas nós estamos aí, né? Estamos aí, sem raiva, e querendo continuar de mãos juntas, porque se não for de mãos juntas as coisas não acontecem. Só que teve um programa que eu fui âncora, que quem coordenou foi o Hélio Santos, chamava Chess Liga Brasil. O Big Richards fazia as entrevistas, a Kate Munique fazia a parte do coro, com o Pitanga, do Batacotô, e eu fazia a parte das sketches. E nós 3 éramos os âncoras. Quando a gente fez esse programa na Bandeirantes, que era só com negros, isso faz muito tempo atrás, um monte de gente veio. Por que um programa só com negros? Por que um programa só com negros? A gente falou assim, gente, tem imagens do Japão, tem Italianíssimo, tem programa só de gordo, tem programa só de nordestino, ninguém fala nada. Tem programa só de velho.
Ninguém fala nada. Quando os pretos se juntam, não! Por que o programa só de preto? Não pode, né? Não, como assim, né? Ô, Du, dentro disso aí, eu não sei nem como perguntar isso. Valênia entrou aí, Valênia, querida, maravilhosa, atriz maravilhosa. Tem uma galera aqui, a Néia Barbosa também, ó. Delícia ver vocês dois. Obrigado. Queridíssima Néia. Du, pegando o gancho disso aí, eu não sei nem como perguntar ainda, porque eu já vi você falando algumas vezes, as pessoas se aproximavam de você e perguntavam: você é o Saci do sítio do Pica-Pau Amarelo, e já viu falando: eu não sou o Saci, porra, eu nunca fui o Saci. Até hoje. Até hoje, né? E aí eu fico pensando. Agora, hoje eles perguntam se eu não fiz. Hoje eles perguntam se eu não fiz o tio Barnabé, né? Eles falam assim, outro dia uma moça chegou pra mim e falou assim: você fez o tio Barnabé? Eu falei assim, não, eu fiz o Saci. Eu prefiro falar que eu fiz o Saci. Não, porque assim, eu acho complicado isso, né? Por um lado, se pensar, a pessoa via o sítio e gostava do personagem, mas por outro lado, não sei se eu estou viajando aqui, tem essa questão racial mesmo, né? Porque todo negro, tinha poucos atores, então qualquer negro é assassino. Eu não sei nem como formular isso direito. Você acha que tem a ver esse pensamento desse preconceito que está ali enraizado na pessoa, e aí vê o ator, ele era o Saci. Não, cara, tem outros atores aí, tem... Então, tem as duas coisas, né? Porque, na verdade, me incomodava, até eu conhecer o Romeu, que foi uma história muito maravilhosa, o dia que eu conheci o Romeu, que estavam já há 500 milhões de anos me confundindo com ele, né? Foi maravilhoso conhecer o Romeu, porque, na verdade, assim, uma coisa é te confundirem com uma pessoa por 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20. Eu falei, o que está acontecendo? Uma vida, né? Você fala que você fez o Saci mesmo. Fala assim, não, mas eu não fiz o Saci, né? Que vou passar por uma coisa que eu não fiz. Eu fiz um monte de novelas legais, um monte de novelas famosas. Fiz, como aí lembraram, Minha Pele Laranja Lima. Fiz o Jerônimo. Eu fiz poucas novelas, na verdade. Mas as poucas que eu fiz tiveram uma repercussão grande, entendeu? O Jerônimo Herói de Sertão teve uma repercussão grande. A Ana Raiz é Trovão teve uma repercussão super legal, tanto que depois que reprisou, 2 vezes que reprisou, teve sucesso. Éramos Seis foi uma das melhores novelas que a SBT fez, em 94, foi no mesmo ano do Castelo. Jamais Esquecerei, Uma Rosa com Amor, sabe assim, eu fiz umas novelas bem interessantes. Aurélio, professor lá da Etapa, maravilhoso, querido, super carinhoso. Então, na verdade, por que eu vou deixar axé, querido? Meu coração mora com axé. Uma das pessoas que veio me ajudar no momento muito grave que eu estava passando na minha vida, que procurou um local muito legal para me deixar, axé, querido. Então, na verdade, é assim, a gente tem... Se eu tenho montes de trabalhos legais, por que eu vou assumir que eu fiz o Saci? Né? E isso começou a me confundir um pouco a cabeça. E aí, quando eu conheci o Romeu, foi muito engraçado. Eu estava no Rio de Janeiro, no prédio da Manchete, era um prédio comprido, alto e comprido. Se não me engano, no 6º andar, era o andar de dramaturgia. E eu olho do outro lado do corredor, tá o cara, tá? Criações linguísticas que traduzem a burrice humana. A estupidez não tem limite, mas falou tudo. Racismo reverso. A professora de português está me elogiando, eu já não vou dormir hoje. Edu, deixa eu te pedir desculpa, porque eu fico colocando os comentários no ar e acabo te desconcentrando, tá? Vai lá. Aí eu vi o Romeu, imagina você encontrar com um cara que fazia 20 anos que te confundiu com ele, foi cena de novela, porque eu vim me aproximando no corredor comprido, ele também veio se aproximando, os dois rindo, eu virei para ele e falei assim, todo mundo me confunde com você. Ele falou, todo mundo me confunde com você também, Eduardo. Ele falou assim, o pessoal fala assim, tio, você que está fazendo novela na SBT? Não, é o Eduardo. Tio, você que ganhou o prêmio em São Paulo? Não. Aí fomos almoçar, ficamos amigos. E aí nós começamos a conversar sobre isso. As pessoas acham a gente parecida, mas eu não sei, acho que não tem nada a ver. No filme do Garrincha,
que o André Gonçalves faz o Garrincha e a Thaís faz a Elza Soares brilhantemente, nós fazemos Irmãos Gêmeos. Amigos do Garrincha que vão dos 16 aos 36 anos, que nasceram na cidade de Pau Grande. Ah, Lilian, querida, foi minha aluna no cursinho, advogada maravilhosa. Foi aluna e agora é advogada, trabalha com direito humanizado. A gente faz o Swing e o Pincel, que são dois amigos do Garrincha que nasceram na cidade de Pau Grande e que acabaram tendo complicações com a bebida também, né? E a gente fazia Irmãos Gêmeos, mas eu não sei, eu fazia o swing por dançar, ele fazia o pincel por desenhar, e a gente chegou nessa conclusão, assim, as pessoas lembram de mim e dele de mais de 40 anos de trabalho. Qual é a referência mais antiga que as pessoas têm de ver um negro num programa de destaque numa emissora de grande porte? É o Sítio. Essa é a referência que as pessoas têm. Quer dizer, você tem a referência mais antiga de programas que mostram o negro numa emissora de grande porte destacado, é o Sítio. Depois vem outros programas, né? Então as pessoas acabam lembrando da gente de vários trabalhos. Tem filme que eu não pude fazer, que chamaram ele. Tem trabalho que ele não pôde fazer, que me chamaram, entendeu? Então, na verdade, as pessoas acabam meio que confundindo, né? Confundindo as coisas. Mas uma coisa que a gente leva de letra quando a gente se conversa. Quando a gente estava no Rio fazendo Cartola, ele estava na plateia e o pessoal do elenco, teu gêmeo tá aí, teu gêmeo tá aí, não sei o quê. Ele estava agora esse ano fazendo uma série na Globo com os amigos, né, com o Breda, com os amigos, e aí o pessoal falou assim, você aqui, não sei o quê. Então a gente já tira isso de letra, né, sem problema. O ano passado eu estava fazendo a peça O Abajur Lilás, e aí um crítico escreveu, o ótimo Eduardo Silva, o eterno saci do sítio do Capão Amarelo, o crítico. Aí eu falei com o Braz, falei, Braz, o que eu faço? Ele falou, manda para ele que você não fez isso assim. Aí escrevi. Ele mandou correção. Edu, seguinte, eu tenho mais perguntas para fazer, a gente já está indo para 50 minutos. Normalmente, os convidados, quando tem muita coisa aí para a gente destrinchar, eu sigo a live, eu faço até 1 hora, mas aí eu faço 2 partes, tá? Topa ficar aí para mais uma parte? Sim, pode ser. Então, beleza. Deixa eu só avisar as pessoas aqui. Olá, pessoal, gente. Eu vou seguir com essa live. No Facebook ela vai ficar inteira, na íntegra, e no YouTube eu edito ela. Então, eu coloco como parte 1, parte 2. Então, estou finalizando aqui essa parte e vou começar a segunda televisão a partir de agora, tá?